Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um seminário. Boa noite. No seminário de hoje a gente vai ter o Bruno Marques. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, professor, tudo ótimo. O Bruno vai apresentar para a gente um seminário sobre neuroinflamação e plasticidade sináptica. É um artigo bem interessante que consegue conectar esses dois processos. Esse trabalho foi publicado em 2019 e é um trabalho bem interessante, foi publicado na Brain, Behavior and Immunity, uma revista de impacto alto. Então, vamos aproveitar para aprender um pouquinho mais. Bruno, pode começar. Obrigado, professor. Então, boa noite a todo mundo, pessoal. Meu nome é Bruno Lemes Marques, sou orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto, e no artigo de hoje eu vou apresentar esse artigo muito interessante, feito por um grupo de pesquisadores da Itália, onde o título dele é uma inter-relação entre a inflamação e a plasticidade neuronal, colocando que a supressão e a ativação do sistema imune pode alterar ou atrapalhar a expressão de BDNF e a potenciação de longo prazo. É muito interessante, esse grupo de pesquisa aqui do Departamento de Fisiologia e Farmacologia já trabalha com essa ideia de neuroinflamação e a relação entre a neuroinflamação e a plasticidade neuronal. E para a gente começar falando sobre esse trabalho, interessante a gente falar da revista, que é a Brain Behavior and Immunity, uma revista bem conceituada nessa área de a relação entre o processo inflamatório e plasticidade neuronal. Para a gente começar a falar sobre isso, é muito interessante a gente falar sobre a inflamação no cérebro. Como os próprios autores colocam, a inflamação pode ser uma faca de dois gumes, é uma ideia um pouco inovadora, já que geralmente a gente vê a neuroinflamação como sendo sempre em detrimento das funções normais do cérebro. Então, para poder ilustrar essas alterações que a inflamação fazem no cérebro, eu mostrei aqui duas imagens. A primeira parte da imagem que mostra um cérebro perfeitamente saudável, com a micróbia, né? Lembrando que a micróbia é o macrófago residente do cérebro, o neurônio, o ligodendrócito e aqui o astrócito, que dá o suporte energético para todo esse microambiente aqui da fenda sináptica. E aí, quando você tem um processo inflamatório, ou como eles colocaram aqui, um cérebro que está adoecido, você tem diversos processos diferentes que culminam na neurodegeneração e na morte celular, especificamente dos neurônios. Então, aqui você tem, por exemplo, o afrouxamento da barreira hematoencefálica, que gera a infiltração leucocitária. A infiltração leucocitária, por sua vez, pode gerar aqui a liberação de citocinas pró-inflamatórias que vão ativar a micróbia residente aqui, os macrófagos residentes do cérebro, que vai, entre outras coisas, promover o aumento das espécies ativas de oxigênio e das espécies ativas de nitrogênio, que geram dano axonal. Você também tem a ativação do sistema complemento, que é aquele sistema relacionado com a opsonização e fagocitose. Você também pode ter a liberação de anticorpos antifosfolípticos, por exemplo, em algumas doenças autoimunes. E você também tem aqui a astrogliose, que é essa reatividade dos astrócitos. Esse é o papel prejudicial do processo inflamatório. O link que o artigo tenta fazer entre o processo inflamatório e o LTP é muito interessante. E para eu poder falar sobre isso, dado que eu já falei agora sobre inflamação, é importante a gente falar sobre o que é o LTP, ou a potenciação de longo prazo. Mas para falar sobre essa relação entre o processo inflamatório e o LTP, a gente precisa focar uma parte específica do processo inflamatório, que é a cascata do ácido araquidônico. Quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem a atividade da PLA, que é a fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai na membrana das células e cliva para poder gerar o ácido araquidônico. E aí você tem duas vias diferentes de clivagem desse ácido araquidônico para gerar o que a gente chama de prostanoides. A gente tem a via da ciclooxigenase, aqui com COX-1 e COX-2, e a gente tem a via da lipooxigenase, que vai gerar diferentes subtipos de moléculas sinalizadoras do processo inflamatório. A via mais importante para a gente é a via da ciclooxigenase. A gente tem duas isoformas diferentes, que é a COX-1 e COX-2, que são distribuídas de forma diferente em tecidos diferentes. O que isso quer dizer é que você tem a maior expressão de COX-1 em algumas partes do corpo e menor expressão em outras partes do corpo.
Mas, de forma geral, as duas fazem o mesmo tipo de processamento. Você tem a clivagem aqui do ácido araquidônico em prostaglandina G2, depois prostaglandina H2, e aí você tem as sintetases específicas de cada tecido que vão gerar a PGD2, PGE2, PGF2-alfa, prostaciclinas e os tromboxanos. Cada um com atividades diferentes no contexto do processo inflamatório. Mas o ponto principal, que é o link que ele faz entre o processo inflamatório e o LTP, é o PGE2, sendo aqui produzido tanto pela COX-1 quanto na COX-2. E o que é o processo de potenciação de longo prazo? Essencialmente, o processo de potenciação de longo prazo, do inglês Long Term Potentiation, é basicamente alterações moleculares que acontecem dentro do cérebro, especificamente em neurônios, que geram a plasticidade neuronal, que é a capacidade do cérebro de se adaptar às novas informações e é basicamente o motivo do porquê que a gente aprende. Para isso acontecer, a gente tem como principal a transmissão envolvida nesse processo, a transmissão glutamatérgica. Então, que a gente tem a representação da transmissão glutamatérgica com os receptores AMPA e os receptores NMDA. O primeiro passo dessa transmissão glutamatérgica é a liberação do glutamato pelo neurônio pré-sináptico, a atividade aqui e do AMPA também, né? Você tem aqui a atividade dos receptores AMPA. Com a atividade aqui dos receptores AMPA pela ligação do glutamato, você tem a saída do potássio e a entrada de sódio. Essa entrada de sódio gera uma leve despolarização da membrana do neurônio pós-sináptico, que desloca o magnésio para fora do sítio de bloqueio aqui do receptor de NMDA, que por sua vez gera uma entrada massiva de cálcio. Essa entrada massiva de cálcio ativa várias vias importantes relacionadas com a sinalização celular de cálcio. Uma delas é a via de cálcio-calmodulina, onde você tem aqui a atividade de adeninato ciclase e calmodulina quinase 2, que vai ter dois efeitos. A gente tem aqui a primeira parte, que é conhecida como o processo inicial de LTP, que é quando você tem a fosforilação do receptor de AMPA pela calmodulina quinase 2. Essa fosforilação aqui aumenta a capacidade do receptor AMPA de se ativar e, ao mesmo tempo, aumenta a translocação desse receptor AMPA das vesículas que ficam aqui na junção, no espaço perto da onde acontece a conexão entre os dois neurônios. Então, basicamente, uma das atividades do LTP é aumentar a inserção desse receptor AMPA sobre a membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. E aí você tem efeitos downstream, ou seja, efeitos de regulação dentro do núcleo. E esses efeitos são relacionados com a atividade de PKA e as MAP kinases. O PKA ativa CREP, que é um fator de transcrição muito importante para a expressão de diversos fatores neurotróficos, como, por exemplo, o BDNF, e até mesmo com a modulação da atividade do receptor de NMDA. E com a ativação desses genes, você tem, essencialmente, a maior facilitação dessa atividade de sinapse glutamatérgica. O que isso significa é que, conforme eu aumento o estímulo dessa sinapse glutamatérgica com a entrada de cálcio, maior vai ser a facilidade para que esse estímulo se perpetue mais para frente. E o processo reverso também acontece, que é o LTD, que é a depreciação de longo prazo, onde se você tem pouco estímulo de glutamato, porque você tem pouco estímulo dessa via mesmo acontecendo, você tem a internalização do receptor de AMPA, logo fica mais difícil para essa sinapse continuar ocorrendo. E assim a gente enfraquece uma sinapse. E aí qual que é o link legal que acontece entre esse processo de LTP e a inflamação? É que a gente tem, eu peguei aqui essa figura suplementar desse artigo que eu citei aqui, é que a atividade de cálcio, além dela ter toda essa função de atividade da calmodulina quinase 2 e do PKA, você também tem ela ativando a fosfolipase A2. E essa atividade de fosfolipase A2 ativa a via de ácido araquidônico, que por sua vez no neurônio aqui é a COX-2, que vai gerar isso, mas também pode ser COX-1 em outras partes, e você vai ter a produção de PGE2. Esse PGE2 consegue atuar sobre receptores que ficam tanto na membrana pós-sináptica como na membrana pré-sináptica, que é o EP3 e EP2, que por sua vez tem uma atividade indireta sobre PKA. Com essa atividade sobre PKA, você tem tanto aquele processo de LTP inicial, que é a fosforilação para inserção do receptor AMPA sobre a membrana plasmática, como também as atividades de PKA downstream, que vão fosforilar diversos tipos de fatores de transcrição diferentes, nesse caso aqui o CREB, que por sua vez vai retroalimentar esse processo de LTP pela geração do fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF.
Então, a ideia do artigo é mostrar que existe um processo fundamental ali a nível basal, inflamatório, entre aspas, né, mas da via inflamatória, sobre o processo de aprendizado, no caso, o processo de LTP. E a ideia que eles querem tentar defender é que esse nível é como se fosse um U invertido. Se você aumenta demais o processo inflamatório, você vai ter os detrimentos relacionados com o próprio processo inflamatório no cérebro, ou seja, você tem perda neuronal, neurodegeneração e prejuízo na sinaptogênese. Só que se você inibe completamente esses níveis basais de atividade de PGE2, você também tem efeitos deletérios para o sistema. Então, como metodologia, eles utilizaram 50 camundongos 57 BL6, de 12 a 15 semanas de idade, já é uma idade um pouco diferente do que a gente trabalha, mas está entre 3 a 4 meses. Mantidos em 12 horas de ciclo escuro, 22 a 25 graus. Os camundongos tiveram água e ração sem nenhuma intervenção. E foram depois separados, no dia anterior ao tratamento, eles foram separados para uma gaiola individual, porque eles precisavam ser monitorados individualmente. Eles foram agudamente tratados através da injeção intraperitoneal de LPS, está aqui nessa estrutura aqui. O LPS é o lipopolissacarídeo, é basicamente uma toxina que fica ali na membrana das bactérias gram-negativas. Ela tem uma alta atividade de resposta inflamatória aguda no sistema nervoso cerebral e é tida como um modelo viável de processo inflamatório agudo no cérebro. Ele foi diluído em soro fisiológico em 2 doses, uma dose baixa, que é 0,33 mg por quilo, e uma dose alta de 0,83. Eles utilizaram um anti-inflamatório não esteroidal, que é o ibuprofeno, da Sigma Aldrich. Basicamente, a atividade do ibuprofeno é inibir essa enzima aqui, né, a COX-1 e a COX-2, não seletivamente, então ele inibe tanto um contra a outra. E se você inibe aqui, você não faz a produção de todas essas prostanoides, e se você não tem, você acaba tendo o efeito anti-inflamatório. Por que eles utilizaram isso? Porque, como eu disse, o trabalho quer focar em ver qual que é a importância desse nível basal de atividade prostanoide sobre o sistema nervoso cerebral. E eles fizeram também o mesmo esquema, doses altas e doses baixas de ibuprofeno. A dose baixa de 30 mg por quilo e a dose alta de 70 mg, utilizando a salina como veículo. Elas foram recentemente preparadas antes do uso e foi um tratamento agudo, ou seja, um dia só. Todas as medições foram realizadas 3 horas após a injeção, uma vez que eles acreditam que esse tempo já é adequado para poder olhar os outcomes fisiológicos e inflamatórios de plasticidade. Ou seja, eles acreditam que 3 horas após a injeção de LPS, você já consegue ver os processos inflamatórios acontecendo no cérebro. Os métodos que eles utilizaram para análise foi o Western blotting. De forma geral, o Western blotting é uma forma de você separar as proteínas de um tecido e marcar elas com anticorpo. Esse anticorpo se liga especificamente à proteína e você consegue ver a expressão dela naquele tecido. Acho que a gente não precisa se debruçar muito bem como que acontece a metodologia. Eu não coloquei aqui qual foi o anticorpo, porque foi só um que eles utilizaram. Eles só analisaram a fosforilação do receptor de AMPA para poder falar sobre a inserção de forma indireta. Eles fizeram também o PCR qualitativo através de transcriptase reversa. Esse tipo de PCR é basicamente para poder analisar a expressão gênica, porque ele vai pegar o RNA mensageiro. Então, para a gente só lembrar um pouquinho, a reação de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, você pega fitas específicas aqui, que podem ser de RNA ou... Na verdade, é sempre DNA, desculpa. Que você pega fitas de DNA, quebra elas e depois vai colocar primers, que são os iniciadores. E aí você vai amplificar essa sequência específica de DNA que você quer do gene analisado. Eles utilizaram isso para diversos genes diferentes. Eles analisaram para TDO2, que é um gene downstream relacionado ao processo inflamatório, COX-2, COX-1, IL-1-beta, que é uma citocina pró-inflamatória, TGF-beta, que é uma citocina anti-inflamatória ou imunossupressora, IL-1RA, o antagonista do receptor de IL-1, que também é anti-inflamatória, o CE-BPD, que é um fator de transição também relacionado com o processo inflamatório, o BDNF, que é o fator neurotrófico do cérebro, e utilizaram como fator endógeno o GAPDH. Outro método que ele utilizou foi a extração e análise de PGE2, como o foco do trabalho é mostrar qual é o link entre o PGE2 e a plasticidade neuronal. Eles utilizaram um kit de imunoensaio,
Basicamente, é uma placa de ELISA que está sensibilizada com anticorpos específicos para essa proteína, enfim, para o substrato, que é a PGE2. E aí você se liga, você coloca anticorpos primários e secundários e gera um sinal através do substrato. Esse sinal é analisado para poder você saber a expressão enfim, a expressão da PGE2 no tecido. Isso aqui é feito depois que o tecido é processado e enfim, a PGE2 é extraída totalmente de todas as células do cérebro. Interessantemente, eles utilizaram o isolamento de células CD11B positivo. Esse é um marcador específico para macrófago. Então, eles quiseram mostrar qual que é o processo, como o processo inflamatório no macrófago altera o LTP. Então, eles fizeram basicamente o isolamento de células por citometria de fluxo. E essa citometria de fluxo aqui com o marcador CD11B faz com que, através das células extraídas do cérebro, eu consiga selecionar especificamente somente os macrófagos daquele cérebro dos animais. E aí eu posso fazer diversos tipos de experimentos, como eles utilizaram aqui, que eles fizeram a extração de RNA e o PCR em tempo real. Basicamente, eles só selecionaram os macrófagos e fizeram os testes que eles tinham feito no tecido inteiro. Que foi IL-1-beta, TNF-alfa, que também é um marcador de processo inflamatório agudo, IL-6, a arginase e quitinase, que são marcadores de imunossupressão ou de processos anti-inflamatórios, e como endógeno utilizaram GAPDH. O outro método que ele utilizou foi análise eletrofisiológica. A análise eletrofisiológica é o método mais validado para poder analisar o LTP, na qual você pega fatias estáveis, de amplitudes estáveis dos potenciais de ação. Então você pega fatias de hipocampo dos animais, você separa elas, incuba elas em placa e você induz pelo estímulo de alta frequência. Aqui ficou traduzido como 2 trens, mas na verdade são vários estímulos de 100 Hz, de 1 segundo de duração e separado por 3 segundos. No caso aqui, eles utilizaram alta frequência, então eles foram fazendo várias e várias ao longo de poucos segundos, na verdade aqui ao longo de 1 minuto. E aí eles mostram a mudança na inclinação desses potenciais de ação sobre os neurônios. O que basicamente eles mostram como a atividade neuronal intrínseca, a atividade elétrica neuronal está sendo alterada. Quando você tem uma plasticidade sináptica maior, você tem uma atividade elétrica melhor sobre os neurônios. Então vamos aos resultados. A gente tem aqui as análises das respostas fisiológicas e comportamentais. Já é a minha primeira crítica ao trabalho, eles não fizeram comportamento mesmo, eles só analisaram índices fisiológicos relacionados ao comportamento doentio. É um comportamento que está relacionado com a injeção de LPS. Então aqui a gente tem os grupos de alta dose de ibuprofeno, baixa dose de ibuprofeno, grupo controle, que é a salina, e a baixa dose de LPS e a alta dose de LPS. Na temperatura, a gente consegue ver que tanto a alta dose de LPS quanto a baixa dose de LPS consegue ter uma diminuição da temperatura significativa. Isso condiz com o processo inflamatório e com o estado doentio do animal. A gente vê uma perda de peso também nas 2 doses de LPS. Uma diminuição da alimentação, que também está relacionado com o estado doentio, e a diminuição de ingesta de líquido. Basicamente, todos esses gráficos aqui é só para poder mostrar que o modelo de LPS induz o estado doentio sobre os animais. Aí eles analisaram a expressão de marcadores inflamatórios especificamente no hipocampo, e eles mostram que isso é alterado pelo tratamento. Então aqui eles mostram RNA mensageiro, já para poder falar sobre a expressão gênica. Esse marcador de processo inflamatório agudo, ele está mais aumentado na baixa dose de LPS, comparado com o grupo controle, e também está bastante aumentado na alta dose. Não foi feita comparação entre os dois, apesar de parecer que possa ter diferença, não teve nenhuma diferença estatística aqui. Interessantemente, existe um aumento da expressão de marcadores de supressão inflamatória, ou marcadores anti-inflamatórios, que é aqui o IL-1RA, o antagonista do receptor de IL-1, no grupo de baixa dose de LPS. Esse marcador aqui esse marcador anti-inflamatório aqui, o CBPD, ele está aumentado no baixa dose de LPS, é um achado interessante. E ele tem diferença tanto no grupo salina quanto no grupo de alta dose de LPS. Eles discutem um pouco mais para frente sobre
como que isso está acontecendo, qual que é essa variação de processo inflamatório, mas eu tenho ressalvas, porque como todos são 3 horas, eu não consigo entender como que durante 3 horas o processo inflamatório está acontecendo ao mesmo tempo que um processo anti-inflamatório esteja acontecendo, mas é o que eles mostram. O TGF-beta, que é um marcador de supressão inflamatória, está diminuído na alta dose de LPS, quando comparado com os outros grupos, e esse marcador aqui, TDO2, que é um marcador de processo inflamatório, né? Ele é um gene de resposta ao processo inflamatório, está diminuído na alta dose de ibuprofeno, como se o ibuprofeno tivesse uma atividade imunossupressora ou imunomoduladora. Aí a gente mostra também que tem uma alteração do estado de ativação microglial pelo tratamento com ibuprofeno e LPS, então que ele já está analisando a micróglia. Eles mostram que você tem um aumento de IL-1-beta, aquele marcador de processo inflamatório agudo, aumento de TNF-alfa, aumento de IL-6 na alta dose de LPS, mas você não vê isso na alta dose de ibuprofeno, obviamente. Mas marcadores de processos anti-inflamatórios, ou seja, marcadores de imunossupressão, você vê aumentado na alta dose, que é a arginina. E esse YM1, que também é anti-inflamatório, está aumentado tanto no ibuprofeno quanto no LPS. Eles tentam discutir que isso esteja relacionado como se fosse uma curva onde, a partir do momento que você já tem o processo inflamatório estabelecido, o que é discutível, porque 3 horas eu acho muito pouco, você começa a ter essa atividade do YM1. Aí eles mostram que a via COX-2 e PGE é modulada pelo tratamento, então aqui eles estão mostrando que a PGE2, por si só, tem um aumento em sua expressão na alta dose de LPS. Você não tem diferença na COX-2 em nenhum dos tratamentos, mas você tem diferenças significativas da COX-1. Na alta dose de ibuprofeno, você tem uma diminuição dos níveis de COX-1 e na alta dose de LPS também. Isso é muito interessante de ver, como se o processo inflamatório chegasse ao ponto de conseguir inibir como se fosse um processo retrógrado ali, uma autocontenção do processo inflamatório. Você vê que também tem um aumento da expressão de COX-2, apesar de a gente não poder falar de atividade, a gente pode falar de expressão, isso no grupo de alta dose de LPS. Você vê também o aumento da expressão daquele receptor EP2, que, se vocês lembram do começo, é aquele receptor que está relacionado com o processo de LTP, que a gente não consegue dizer se esse aumento significa que está tendo uma maior atividade desse, mas a gente sabe que está tendo um aumento da expressão, quando comparado com um grupo controle. E não tem nenhuma variação nesse EP3. Acredita-se que a atividade de PGE2 sobre a LTP está muito mais relacionada com o EP2. E aí, finalmente, a gente chega no achado de LTP, onde eles mostram o efeito de dose e resposta do tratamento com ibuprofeno e LPS na plasticidade neuronal. Aqui, eu achei muito estranho esse gráfico, porque ficou meio apagado essa alta dose e baixa dose aqui. Mas, basicamente, o que eles mostraram é que aqui, nesses círculos aqui fechados, a gente tem o grupo controle, nesses fechados com pintados em cinza, a gente tem alta dose de LPS, e aí, não sei se vocês conseguem ver que tem uns meio fechados mais em branco, esses aqui é alta dose de ibuprofeno. E aí o que eles estão mostrando é que tanto a alta dose de ibuprofeno como a alta dose de LPS geram um efeito deletério sobre o LTP. O que a gente consegue extrair desse resultado aqui é que quando você tem os estímulos, o animal dito normal, que tem um aumento maior da amplitude desse potencial de ação, né, do slope aqui, e quando você compara a amplitude de ativação desse neurônio normal, digamos assim, com os neurônios tratados com alta dose de LPS e ibuprofeno, que são esses aqui, você vê uma diminuição significativa. Ou seja, você vê um efeito contundente sobre o processo de LTP, tanto na alta dose de LPS, ou seja, quando você tem um processo inflamatório agudo muito forte, quanto numa imunossupressão dada pela alta dose de um anti-inflamatório não esteroidal. Aqui eles mostram a expressão de BDNF, o que há de se esperar. Se você tem alteração na LTP, você vai ter alteração em diversos genes e produtos relacionados ao LTP. Então eles mostram que tanto a alta dose de ibuprofeno quanto a alta dose de LPS diminuem significativamente a expressão de BDNF, fator esse que é muito importante para o processo de LTP.
E aí eles fecham um artigo mostrando a expressão, através do Western blot, do receptor AMPA fosforilado. Lembrando que eu disse no começo que a fosforilação do AMPA é um indicativo muito importante para a inserção a inserção da AMPA na membrana plasmática e indiretamente do processo de LTP, dado que o LTP precisa de ter essa maior inserção. Então, quando você faz a relação entre o receptor AMPA fosforilado e não fosforilado, você vê uma diminuição tanto no tratamento com alta dose de ibuprofeno quanto na alta dose de LPS. Novamente, basicamente, confirmando que o processo de LTP está sendo alterado e modulado tanto pela imunossupressão que o ibuprofeno causa, quanto pelo alto processo inflamatório que o LPS causa. Como conclusão, o trabalho traz que, se você integra esses resultados com os atuais que eles discutem, como esse processo, essa possível necessidade de níveis basais de atividade dos prostanoides sobre o cérebro, emerge uma clara interação entre esses mediadores inflamatórios e a plasticidade neural, indicando que você tem uma regulação mútua entre eles. Portanto, as intervenções terapêuticas que visam especificamente alterar essa plasticidade neuronal pode resultar em um approach, uma coisa mais eficaz para simultaneamente agir em ambos os processos. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, é só falar. Obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Muito obrigado, Bruno. Excelente artigo. É um artigo simples, mas ele é bem interessante, né? Então, eu acho que é o tipo de artigo que eu gosto. Com coisas simples, você conseguir abordar ideias complexas. Então, vamos começar a discussão. Bruno, o que você achou do trabalho? O que você achou dos mecanismos que foram abordados? Então, no sentido científico do trabalho, eu achei bem legal a ideia, apesar de que eu tenho algumas críticas para a forma como eles exporam. Por exemplo, eu acho que seria muito legal como eles estavam trabalhando com vias distintas intracelulares. Eles poderiam ter feito aquela graphical abstract, né? Então, ter uma imagem que ilustrasse tudo seria muito mais legal para a gente entender o que eles estavam querendo falar. A escrita do trabalho como um todo é legal, mas quando eles vão discutir, eu acho que eles já poderiam colocar alguns insights sobre os resultados, mas a construção da história ficou legal. Eles primeiro mostraram, olha, o modelo de LPS gera esse comportamento doentio, uma coisa que já é mostrada em todos os estudos. Isso altera vias celulares importantes no neurônio, no cérebro como inteiro, e se a gente seleciona só a micróglia, isso também altera os padrões de atividade dela. E aí, assim, eu achei só que o link entre LTP foi um pouquinho forçado, porque eles fizeram o modelo de a análise de LTP mais clássica, que é a análise de eletrofisiologia, mas de blot eles fizeram só o receptor AMPA. Eles poderiam destrinchar várias sinapses, várias coisas da sinapse glutamatérgica, todas as vias de calmodulina, de PKA e todo o resto, que seria muito mais interessante. Mas pelo menos eles mostraram o BDNF, dá pra gente aceitar que esses resultados condizem com o LTP. Eu também senti falta durante o artigo de dados comportamentais, né? Seria interessante se a gente tivesse observado a avaliação do tratamento no comportamento doentio e também no comportamento normal do animal, né? Eu fiquei muito curioso sobre o impacto do ibuprofeno, por exemplo, na memória dos animais. Será que altas doses de ibuprofeno alterariam a memória? Eu fiquei bem curioso. Eu acho interessante porque, de fato, quando você tem um processo de inflamação em algum tecido, né, é muito interessante você observar que as projeções axionais que levam para outros substratos neurais, por exemplo, você tem às vezes um processo inflamatório que você induz no hipocampo e você consegue com cefós ver ativação em outras áreas, né? Então, existe uma conexão entre os dois. E, no caso, ele apresenta do ponto de vista molecular, né? Eu acho que o ponto-chave dessa conexão seria a fosfolipase A2. Porque a fosfolipase A2, para que ela funcione e faça a degradação de fosfolípides de membrana e produza o ácido araquidônico, ela necessita de cálcio. Então, se aumenta cálcio dentro da célula, aumenta o padrão de ativação de fosfolipase A2, né? E como a gente sabe que o receptor de NMDA permite o influxo de cálcio,
e aumenta essa condutância para dentro da célula, faz muito sentido essa conexão, né? E se você parar para pensar, também é algo que a gente vê com os canabinoides, né? Quando você aumenta muito a neurotransmissão, né, essa conexão sináptica de neurônios glutamatérgicos, você aumenta também essas lipases que produzem os endocannabinoides e que atuam em receptores CB1 e CB2. Então é interessante ele brincar com isso, porque ele vem e mostra que, assim, olha, essas vias de inflamação que vocês também trabalham muito, né, de maneira até clássico, né, porque a gente faz isso com uma certa frequência nos laboratórios, essas vias também são importantes para o funcionamento normal da sinapse, né? Ajudando até o processo de LTP, né, que é fundamental para a produção de memória. Então, eu gostei bastante dessa visão. Acho que, assim, é um trabalho simples, porque você não tem técnicas super sofisticadas, né? Inclusive, grande parte do trabalho é feito com PCR, né? Normalmente esperaria-se ver esse tipo de trabalho, pelo menos nessa revista, com a ELISA, quantificando a proteína, né? Aumentar o número de alvos com a Western blot. Talvez, como é uma revista muito importante, também fosse interessante uma análise morfológica, né? Com imunofluorescência. Mas o resultado é interessante, né? Você mostrar que se você fazer o bloqueio de COX com ibuprofeno, o que você observa é uma perda da função, né? Assim como se você inflamar demais. Então, eu achei interessante esse trabalho, interessante. Acho que carecia um pouco mais dessa sofisticação, né? Para você aprofundar nas vias, mas eu achei bem interessante. Rafaela, você tinha uma pergunta? Oi, não, eu tô bem gostante. Eu tô até comentando com o Bruno que eu achei que faltou no último gráfico, talvez se eles colocassem o LPS de baixa dose, que eles não colocaram no último gráfico, né, para observar. Achei que faltaram algumas informações, um pouquinho de capricho também nos gráficos, aquele gráfico que ele mede, né, o LTP também, eu achei bem confuso, né, o gráfico, mas achei as informações muito legais, muito legal mesmo, gostei bastante do artigo, né, que a gente não pensa que tem uma via inflamatória ali atuando. Inflamatória, assim, não sei nem se a gente pode chamar de via inflamatória, né, mas... Lógico, né? Porque é estranho a gente falar até em via inflamatória, mas eu achei muito interessante. Quando o Bruno já colocou o artigo, eu já achei bem legal. É uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Achei muito bom, gostei bastante. Eu acho isso interessante porque quando a gente fala do ácido araquidônico, normalmente já desperta na cabeça a parte de inflamação. E aí você vê que tem uma função endógena que é importante. Assim como a gente fala caspase, já pensa apoptose, né? E às vezes ela também tem um processo fisiológico normal. Então isso é bem interessante porque quebra esse fluxo de pensamento de achar que o sistema ele é engessado. Sim. Ele tem essas variações e às vezes você encontra coisas interessantes, né? O que particularmente me chama a atenção na conexão que a gente tem entre neuroinflamação e plasticidade sináptica está relacionado às doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque existe uma vertente muito grande de pesquisadores que acreditam que processos neuroinflamatórios que acontecem devido a diferentes fontes, né? Elas seriam, na realidade, os gatilhos para o desenvolvimento dessas doenças, de Alzheimer, Parkinson. Então, na hora que você vê que aí você tem ali um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele afeta o LTP, ele afeta a produção de BDNF, aí você fala assim, realmente, né? Mesmo um processo inflamatório pequeno, né? No longo prazo, poderia levar a uma alteração do funcionamento desses circuitos. Eu acho interessante, assim,
voltando para a área que eu trabalho, é a ideia de fluxo de sangue, né? Fluxo sanguíneo. Porque você tem atividade ali dos tromboxanos e das prostaglandinas sobre vasodilatação, maior aporte sanguíneo e tudo mais. Eu fico pensando se às vezes essa supressão também não pode ter uma variação do próprio fluxo sanguíneo ali na região. Acho que seria algo super longe de estar relacionado com o LTP, mas seria um fator importante para analisar um modelo de isquemia. Duas coisas me chamam a atenção, que assim, que eu acho que é importante vocês refletirem para sabe, quebrar a cabeça mesmo. Por exemplo, a primeira delas, quando você usa o ibuprofeno, você não tem uma seletividade para nem COX-1 nem COX-2. Inclusive, há uma discussão no cérebro, né, da existência de uma subunidade que seria COX-3, né? Então, seria interessante, por exemplo, você fazer o mesmo experimento com aspirina, ibuprofeno, talvez paracetamol, e, principalmente, talvez trabalhar com bloqueadores seletivos, né? Por exemplo, e se eu trabalhar com um bloqueador seletivo de COX-2? Será que o resultado vai ser o mesmo? Esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que é interessante, de você refletir sobre esse trabalho. O segundo ponto que eu acho que é relevante é a gente pensar o seguinte: de onde estão vindo esses tromboxanos? E quando você faz o modelo de LPS, né, e você estimula o sistema com os lipopolissacarídeos, você vai ter uma resposta periférica e uma resposta central. E aí você pensa, será que esse efeito que eu estou observando está relacionado à ativação dos receptores tipo TOL na micróglia, né, nos astrócitos, ou será que esse material está sendo produzido lá na periferia? Porque se é a nível central, faz todo sentido essa alteração a nível sináptico, né? Porque aí você muda o microambiente neural, e aí o funcionamento do neurônio muda também. Agora, se às vezes vem da periferia, né? O que será que está acontecendo? Será que está tendo essas alterações no fluxo sanguíneo? Será que você está tendo alterações no próprio neurônio? Entendeu? Então é um trabalho que eu gostei, achei bem interessante, porque ele abre a sua cabeça para essas novas coisas, né? Essas novas... E fico pensando também, assim, e o astrócito nesse tudo, né? Porque o astrócito tem uma modulação, uma imunomodulação ali, ele é a primeira onda de defesa do neurônio, né? Quando você está tendo um processo inflamatório e tem a astrogliose e tudo mais. Seria muito legal se eles pudessem mostrar o que o astrócito faz ali, sabe? Isso até no artigo que a gente publicou no ano passado, a gente mostra que você tem o início do processo inflamatório após a aplicação de LPS, mas a resposta da micróglia só vem depois, tanto M1 como M2, né? Infelizmente, a gente não fez no laboratório a análise de astrócitos, né? A gente não fez a marcação de GFAP. No entanto, tem artigos publicados com GFAP e micróglia, e eles de fato mostram que quando você induz a neuroinflamação com esse modelo de LPS, o receptor, a célula que primeiro é ativada é o astrócito. Então ele ativa primeiro, depois vem a micróglia, né? E é a micróglia que produz uma série de citocinas, né, quimiocinas, e aumenta bastante a produção de prostanóis no sistema. E ambas vão afetar o funcionamento do neurônio. É incrível pensar que sempre existe um limiar, né? Sim. Tem que ter uma atividade basal ali daquelas... Aí eu fico pensando em imunomodulador, certo? Claro que ele está falando especificamente um imunossupressor, imunomodulador, mas de COX. Será que outros imunomoduladores também podem ter esse tipo de efeito? Por exemplo, existem a doença esclerose múltipla, por exemplo, é muito utilizada a imunomodulação, né? Você faz interferon beta ou um monte de anticorpo lá, enfim. Você faz imunomodulação, imunossupressão. Será que essa imunossupressão pode atrapalhar o processo de LTP ali? Se fosse um anti-inflamatório esteroidal, será que, já considerando o efeito imunossupressor imunomodulador, será que também seria interessante? Será que seria capaz de gerar essas alterações, né? Ou será que é somente focado por causa do PGE2?
Olha, se eu não me engano, os estudos com pacientes que tomam esteroides, né, para tratamento de doenças autoimunes, eles acabam apresentando alguma dificuldade cognitiva, né? Então, pode ser isso, né? O mecanismo é um pouco diferente, porque além dele reduzir o padrão de produção dessas enzimas, ativação dessas células, né, ele também atua reduzindo, na realidade, ele atua aumentando a anexina 1, que bloqueia a fosfolipase A2. E aí, com isso, você tem uma redução dessa cascata de produção do ácido araquidônico, que aparentemente é importante para potencializar o LTP. É um link bem legal. Não sei se existem... Nossa, bem interessante, assim. E eu acho que esses artigos, eles nos intrigam. Eu acho que o mais bonito é isso, é que você aborda um negócio complexo com algo simples, né? E aí você fica realmente intrigado. Eu gostei do trabalho, né? Acho que, né, em termos de execução, poderia ter várias coisas sofisticadas, né, e tal. Mas a informação eu acho que é preciosa e eu acho que abre a cabeça de todo mundo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela discussão de hoje. A gente se vê semana que vem. Até mais, tchau. Até mais. Tchau, tchau.